Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando. Na aula anterior ficou faltando provar, né, essas duas equações aqui, ó, que a variação da entropia de uma mistura é sempre maior do que zero, né, e que a variação da entalpia de mistura no início, né, ou de mistura de maneira geral, é sempre igual a zero, tá? E aí como é que a gente vai provar isso aqui? Ó? Vamos pegar essa equação aqui, que fala sobre a variação da energia de Gibbs, né? Essas duas propostas aqui que a gente faltou a gente provar é para pressão e temperatura constantes, tá? Então, se eu colocar a pressão como constante aqui, ó, se a pressão for constante, a derivada da pressão vai dar zero. A derivada de uma constante é zero. E aí eu chego que dg é menos S dt. E aí acontece o seguinte, ó. Tá travando. Fechar e abrir de novo. Qual que é esse aqui? E acontece o seguinte, ó. Se eu estiver falando de uma mistura, né? Então, esse dg aqui vai ser de mistura. E se é de mistura, então eu vou pegar o g inicial menos o g final. Por isso que vira delta, tá? E a mesma coisa vai acontecer com o S também. Se o S é de mistura, eu vou pegar o S final, né? Depois que a mistura estiver pronta, menos a entropia antes da mistura ficar pronta. Então vai ficar delta, tá? Aí o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei esse delta T aqui, esse dt na verdade, e passei dividindo, né? Então ficou derivada da variação de mistura da energia de Gibbs, dt, é igual a menos a variação de mistura do S. Tá, mas quem que é, então, essa variação de mistura da energia de Gibbs? Isso a gente viu na última aula, a gente achou uma equação para isso, né? Que é essa equação aqui, ó. Ela vai ser nRT, xa ln de A, xb ln de B. Então, essa foi a última equação. Então, se eu fizer a derivada, essa derivadinha aqui, ó, do ΔG de mistura em relação à temperatura, então eu vou derivar, na verdade, esta equação aqui, ó, em relação à temperatura. Então, onde que tem temperatura nesta equação? Só aqui. Beleza? Então, eu considero o restante todo constante. Então, é como se eu estivesse derivando aqui 3t, como se essas constantes todas dessem 3, por exemplo, como se eu estivesse derivando 3t. Então, esse t vai se cortar, né? Então, eu chego à seguinte solução. Travando. Vou ver se agora ver se para de travar, né? Então eu chego à seguinte relação, eu chego que a menos ΔS é NR XA ln de XA, XB, ln de XB. E vamos avaliar quais são os sinais disso aqui, ó. Primeiro eu vou trocar esse sinal de lado aqui, tá? Vou multiplicar a equação toda por menos 1. Então, ao multiplicar a equação toda por menos 1, então esse sinal de menos aqui ele vira um mais, e o sinal de mais aqui vira um menos. Então, gente, esse ΔS de mistura, avaliando os sinais aqui, ó, o NR vai ser sempre positivo. Esse XA, ln de XA vai dar negativo, por quê? Porque o XA ele é um número, ele é uma fração molar, então ele varia de 0 a 1. Variando de 0 a 1, um ln entre 0 e 1, né, 0 vai dar erro, né? Mas entre um número maior do que 0 e 1, vai ser sempre negativo. Então, esse XA ln de A vai dar negativo. XB ln de B vai dar negativo. Então, o resultado desta equação aqui, ó, ao multiplicar, é um negativo, um menos, tá? Só que nós já temos um menos essencial aqui, ó. Então, menos vezes menos dá mais. Então, com isso eu provo. Travou de novo. Com isso eu provo que o delta de mistura da entropia é sempre maior do que zero, é sempre positivo, tá? Beleza, e a gente sabe o seguinte, que o ΔG,
ele pode ser escrito por esta equação aqui também, tá? Então, se eu estiver falando de um ΔG de mistura, né? Aí aqui eu coloco mistura, aí o ΔH vai ser de mistura, e o ΔS também será de mistura, e a temperatura é fixa. Por isso que eu disse que a pressão e a temperatura tem que ser constantes, tá? Então, considerando aí, ó, isolando o ΔH, né? Esse ΔH, então, ó, ele vai ser... Esse ΔH vai ser ΔG, né? Esse aqui era negativo, como ele passa para o lado de lá da equação, fica positivo, né? E T ΔS, tá? O que acontece, então? O ΔG, a gente viu no início desta aula que ele é nRT, XALNXA mais XBLNXB. Aí tem o mais, ó, o mais aqui, ó, T vezes o ΔS de mistura. O ΔS de mistura a gente acabou de ver que é igual a esta outra equação aqui, ó, tá aqui em cima. Então, ó, perceba que na hora que eu multiplico esse T aqui dentro, né, aí fica nRT, XA e NXA. Então, essa parte aqui, ó, fica exatamente igual a esta parte. E como esse menos aqui, ó, ele sai aqui para fora, esse menos aqui ele passa a existir dessa forma, né? Esse menos aqui, ó, ele sai aqui como menos, então fica desse jeito aqui, né? Então, um subtrai o outro e a gente prova que o ΔH de mistura é zero quando você tem uma temperatura constante e uma pressão constante, desconsiderando também reações químicas, tá? Beleza, então já provamos os dois pontos da aula anterior. Agora vamos falar um pouquinho de soluções líquidas. Então, o que é uma solução líquida? É uma mistura líquida que tem apenas uma fase, tá? Então, essa solução vai ter os componentes A e B, uma solução binária, tá? E qualquer solução líquida que seja pelo menos um pouco volátil, ela vai ter um vapor, né? Um vapor gerado pela volatilidade natural da solução. Então, vai existir aqui, ó, uma troca de massa. No momento inicial, quando você só tem a solução líquida, não terá vapor, e aí essa seta vai começar a funcionar, vai começar a mandar vapor por uma diferença de concentração, certo? Ela vai começar a mandar vapor para o meio gasoso. Tá? E aí, quando saturar esse meio gasoso, ele começa também a mandar, né, massa, tanto de A quanto de B, para o meio líquido até que se atinja um equilíbrio. Então vai chegar um momento que a quantidade de líquido virando vapor e de vapor virando líquido vai ser igual. Então, se essas quantidades se igualarem, se essas velocidades V1 e V2 se igualarem, a gente atinge o que a gente chama de equilíbrio, né? E esse equilíbrio pode ser visto em termos da energia de Gibbs parcial molar, que é o μA em 1 e o μA em B. Então, se o desejo, né, se a equivalência do componente A aqui no líquido, ó, em virar gás, se for igual ao desejo, né, ao potencial que o componente A no gás tem de virar líquido, quando essas duas coisas se igualarem, a gente fala que o movimento das partículas parou de acontecer, né? Então, esse 1 aqui, ó, vai significar líquido e esse 2 aqui vai significar gás. Então, isso aqui está falando do potencial químico do componente A da fase líquida, ou seja, o potencial que ele tem de mudar de fase, né, de ir para o gasoso, foi igual ao potencial do componente A na fase vapor de ir para a fase líquida. Se for igual, então o sistema estará em equilíbrio, tá? Beleza, vamos supor então inicialmente, para a gente poder estudar um pouquinho essa equação aqui, ó, que nós temos um líquido puro, né? E aí a pureza vai ser apresentada por esse asterístico, tá? Tudo que tiver esse asterístico a partir de agora vai ser puro, tá? Então o potencial químico do A puro, se não houvesse o componente B, ele pode ser escrito em função de sua pressão de vapor. Essa equação que a gente viu em aulas anteriores sobre potencial químico, a gente viu em aulas anteriores, né? E aí o potencial químico, se eu quiser calcular ele em temperaturas diferentes, né, ele puro, eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu pego, esse aqui vai ser o potencial químico na temperatura ou pressão diferente do usual, ele vai ser igual ao potencial químico na condição padrão, tá? A condição padrão aí é 1 bar, beleza?
E aí eu vou somar aqui, ó, a parcela de mudança em relação à condição padrão. Então, na condição padrão vai ser o valor. Se você mudar um pouquinho aí temperatura e pressão, fugir da condição padrão, você vai ter um valor diferente, né? E essa diferença vai ser exatamente essa soma aqui, tá? Então, é RT, LN, dPA. Aqui, como eu estou falando do componente puro, então essa pressão parcial vai ser a pressão parcial do componente puro, beleza? Aí aqui o seguinte... Deixa eu ver por que eu troquei de sinal aqui. Ah, tá. Aqui eu estou isolando, gente, ó, dessa equação para essa aqui, ó. Eu estou isolando esse termo aqui, ó. Então, esse termo aqui, ó, estou isolando ele. Para isso, o que eu faço? Eu pego o RT, LN de P asterisco e mando para o lado esquerdo, né? Então, aí ele fica negativo, tá vendo? O menos aqui, ó. Aqui ele fica negativo. Então, se eu tiver um soluto, né, um componente a mais, eu vou poder escrever esse componente a mais também da mesma forma, só que eu só não vou colocar que ele é puro, só não vou colocar esse asterisco aqui, ó. Então eu falo que o potencial de A, quando tem um outro soluto, um outro cara interagindo, vai ser o potencial dele nas condições padrão mais a adição, né, que vai ser em relação à mudança de temperatura e pressão e em relação à adição do componente puro. Agora esse PA aqui, ó, é a pressão parcial, né, do vapor de ar nessa mistura aí, tá? Então, quem vai ser quem vai ser esse P aqui, ó? Esse P vai ser a pressão causada pelo líquido ar, pelo vapor de ar aqui, ó, e aí a gente vai considerar que todos esses vapores aqui, ó, são vapores gerados pelo componente A, beleza? Então, aquele PA asterisco é isso. Agora, se eu tiver um componente B, roxo, por exemplo, aí esse PA, né, vamos considerar que aqui tem uma pressão total, ó. Aqui você tem uma pressão total, né? Essa pressão total, a partir de agora, ela vai ser a pressão causada pelo componente A mais a pressão causada pelo componente B, tá? Então, esse PA, se não for puro, se não é puro, ele é uma fração da pressão total, ele é uma parte da pressão total, tá? Beleza, então vamos voltar para cá de novo. Então, eu posso escrever a equação da mesma forma que eu escrevi lá em cima, ó. O potencial químico padrão, ele vai ser o potencial químico de A, considerando que tem um soluto, né? Em vez de mais, agora vai ser menos RT/LN da pressão parcial. De forma que eu posso igualar essas duas equações, ó, porque eu tenho o potencial químico padrão de A de um lado e do outro, né? Então, eu pego essa parte aqui, coloco numa parte da igualdade, tá aqui, ó. E eu pego essa parte aqui e coloco do outro lado da igualdade, que está aqui. Joia? Então, com isso, eu posso isolar esse MA aqui, ó. Isolar esse MA, que é o potencial químico de A quando você tem uma mistura, que é o que a gente tem interesse. Eu quero saber como que o potencial químico vai se comportar em uma mistura, né? A aula, ela fala sobre como que as propriedades termodinâmicas se comportam em uma mistura. Então, esse potencial químico de A, ele vai ser MA asterisco. Aí você vai ter, ó, RT, esse RT aqui, se eu passar para o lado de lá, ele vai ficar positivo, né? Então, vai ficar mais RT/LN de PA menos RT/LN de PA asterisco, tá? Aqui no caso, o RT eu posso colocar em evidência, coloquei em evidência aqui, ó. Os LNs estão se subtraindo, né? A subtração de LN a gente pode usar a propriedade, né, de LNs, que é a mesma coisa, como você coloca LN, dois LNs subtraindo, é a mesma coisa que um LN só das duas variáveis internas fazendo uma divisão, né? Então, você tem LN, por exemplo, de 3 menos LN de 2, é a mesma coisa que LN de 3 sobre 2, tá? A propriedade de LN. A gente chega nesta equação aqui, vamos guardar ela no bolso, né? E vamos dar uma olhada em outras coisas importantes aí. O Raoult, francês,
ele estudou algumas soluções, né, e percebeu o seguinte, que essa pressão parcial que a gente falou lá em cima, essa pressão parcial, aqui no caso não é puro, né, essa pressão parcial, ela tem uma equivalência com a pressão total do componente em uma mistura. Então, como é que é essa equivalência? Ó? Raul viu o seguinte, que a pressão parcial ela vai ser a fração molar vezes a pressão total da mistura. O que acontece? Se você tiver um componente puro, né? Aí o que acontece? A pressão parcial, então, se o componente é puro, a fração molar é 1. Vezes a pressão parcial do componente puro. Vamos supor que essa pressão parcial do componente puro será 2. Né? Então, nesse caso, a pressão parcial de A vai ser igual à pressão dele puro. Né? Se ele está puro, se a pressão parcial dele, se ele estiver puro, a pressão vai ser igual mesmo à pressão dele puro. Então, fica elas por elas. Mas essa expressão ela também pode ser usada para casos, né, onde o A não está puro. Então, essa equação ela é mais utilizada assim. Ó, PA é igual a XA vezes a pressão total. Então, se num sistema você tem uma pressão de 10 atms e a quantidade de mols de A que você tem é de 20%, então a gente fala que a pressão parcial de A, ou seja, a pressão que o A causa no sistema, é igual a 0,2 vezes 10, que é igual a 2. Tá? Então, dos 10 atms, o A está causando só 2. Ele está ajudando só com 2 atm, só com 20% da pressão total. Então, Raul, fazendo seus estudos lá, ele viu essa correspondência para alguns casos. E aí a gente pode observar o seguinte, ó. Então, por essa equação de Raul, se eu considerar com componente puro, né, XA, se eu isolar XA nessa equação aqui, ó, XA vai ser PA sobre o PA puro, PA asterisco, tá? Então, eu posso substituir lá naquela equação aqui, ó, nessa equação aqui de cima, onde é PA por PA asterisco, eu posso colocar só XA. E eu reescrevo desta forma aqui, tá? Outro estudioso, outra coisa, gente, Raul estudou para soluções ideais, tá? Então, soluções ideais. E o que é uma solução ideal? É uma solução que comporta-se de acordo com esta equação aqui, tá? Se não se comportar como essa equação aqui, não é uma solução ideal. A gente vai ver casos onde ela se comporta como uma solução ideal, que respeita essa lei de Raul, e casos que não se comportam como soluções ideais. Aí veio o William Henry, na verdade, né, porque ele é inglês, e falou o seguinte, ó, que em soluções reais, que a lei de Raul ela não se aplica muito bem em soluções reais, porque a proporcionalidade que Raul colocava acaba não dando o mesmo valor. Então, o P, esse P de Raul aqui, ó, ele acaba não dando o mesmo valor quando você está falando de soluções reais, né? E aí o Henry propôs uma nova constante, que é esse KB. Essa constante é chamada de constante empírica de Henry, tá? Então, ó, em soluções reais, esse cara aqui, ó, essa relação entre fração molar, quantidade de B e a pressão parcial de B, ela não é proporcional a PB asterisco, e sim a essa constante empírica de Henry. E o que são, em que situações esse estudo de Henry é adequado? Para quando a concentração de A tende a zero, tá? Então, se a concentração de um componente estiver muito próximo de zero, né, você vai aplicar melhor, né, vai ser melhor você aplicar a lei de Henry, que é essa lei aqui. Se a concentração estiver ali entre 0,2 e 0,8, né, a concentração não, a fração molar, se estiver entre 0,2 e 0,8, aí é melhor você aplicar a lei de Raul, tá? O comportamento previsto acaba sendo melhor. Olha só, essa daqui, ó, é uma previsão que acaba respeitando a lei de Henry, ó, de Raul, aliás. Então, aqui nós temos no eixo Y a pressão parcial e no eixo X a fração molar do componente A. Então, percebam que ele se comporta como uma reta, né? Então, acaba sendo constante, ó. Se eu fizer a divisão aqui de Y por X, eu acabo tendo o ângulo, né? O ângulo aqui de cada uma dessas retinhas, né? E o ângulo não muda com o passar com a variação, ó, para 0,1, por exemplo.
o ângulo é o mesmo para 0,8. Então o ângulo ele não muda, ele vai ser sempre esse mesmo valor de alfa aqui, tá? Então se eu dividir PA por XA, eu sempre vou ter um ângulo constante, que é o que a gente chama de PA asterístico. Então essa solução aqui, ó, entre dois líquidos que são semelhantes quimicamente, nesse caso aqui é o benzeno e o metilbenzeno. Então o benzeno é esse aqui, só para relembrar. E o metilbenzeno é o benzeno com um radical metil, que a gente chama de tolueno. Então eles quimicamente eles são muito parecidos. Se eles são muito parecidos, uma mistura entre eles não vai apresentar grandes desvios da idealidade. E aí a lei de Raoult ela se aplica, né, na grande faixa aí, tá? Uma solução que não respeita a lei de Raoult e nem a lei de Henry muito bem, aliás, a lei de Henry vai respeitar, mas vai respeitar só nesses pontos aqui iniciais, ó. Então não respeita a lei de Raoult, ela não vai ser constante. Então aqui eu vou ter um ângulo, aqui eu vou ter um ângulo diferente, ó. Aqui o alfa já é diferente, já é um beta, né? Chegando aqui o ângulo já é diferente. Então percebam que o ângulo vai mudando ao longo do tempo. Então essa solução ela não é ideal, por quê? Elas são quimicamente diferentes. Então tem grandes desvios aí em relação. Aqui no caso é disulfeto de carbono, do vapor do disulfeto de carbono e da acetona. Então são coisas bem diferentes aí. Sulfeto de carbono é totalmente diferente da acetona. E aí vai ter essa diferença aí no comportamento. Agora olha a diferença aqui das soluções respeitando aí lei de Henry e lei de Raoult. Aqui nesse gráfico aqui eu tenho o comportamento da solução. Solução real, né? Ela tem esse comportamento aqui, tá? A lei de Henry, ela é bem respeitada aqui até esse período aqui. A lei de Henry é o quê? Ela fala que a pressão parcial vai ser multiplicada, o KB é esse aqui, ó. A fração molar quando multiplicada, né? Fração molar quando multiplicada por KB, ela é igual a pressão parcial, né? A pressão parcial é XA vezes KB. Então, isso é a lei de Henry. E ela se aplica melhor nesta regiãozinha aqui, ó. Já a lei de Raoult, olha a lei de Raoult o que fala? Que a pressão parcial ela é XA vezes PB asterístico. Aqui está tudo em relação a B, então vamos mudar aqui para B. PB é XB vezes PB asterístico. PB puro, vezes a pressão do sistema puro. Percebam que há um desvio, só que esse desvio não é tão grande. Então, se eu for comparar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, para a lei de Raoult, o erro vai ser nesta ordem de grandeza aqui, ó. Para a lei de Henry, o erro vai ser numa ordem de grandeza maior, ó. Se eu quisesse, entendeu? Então, você usa a lei de Raoult para casos em que o x está entre aqui 0,2 e 0,8, tá ok? Só para mostrar a relação aqui. E aí, quando o soluto respeita a lei de Henry e respeita a lei de Raoult ao mesmo tempo, nós falamos que essa solução, né, formada entre soluto e solvente, ela é uma solução diluída ideal, tá ok? Aqui eu tenho um exercíciozinho para a gente discutir esses aspectos que foram desenvolvidos aqui, que fala o seguinte, ó, as pressões de cada componente em uma mistura de propanona, acetona, né, e triclorometano, que é o cloroforme, foram medidas a 35 graus Celsius e os resultados obtidos são os seguintes. Aí aqui está falando, ó, a fração molar do componente C, que é o cloroforme, né, como que ela varia, e as pressões parciais aqui de C e de A. Então aqui a gente tem um gráfico que está mostrando exatamente isso que está exposto aqui, ó, o XC. Ele vai ter 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1. Então o X vai ter 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1. E aqui em azul nós temos a situação do cloroforme. Aliás, a situação do cloroforme está em vermelho. Em vermelho a situação do cloroforme, ó, 0,
O próximo é 4,7, certo? Então isso aqui é clorofórmio. Clorofórmio, e o outro é o azul aqui, está representando a acetona. Joia? Então tá só representando o gráfico aí. Eu queria ver com vocês qual é o comportamento segundo a lei de Henry e segundo a lei de Raoult. Olha lá, comprove que a mistura se comporta de acordo com a lei de Raoult para o componente que estiver em grande excesso e de acordo com a lei de Henry para o componente minoritário. E ache as constantes de Henry. Então ele quer que ache o Kb, e ele quer que prova que o comportamento para Henry é melhor no início. Ó. Então o que acontece? No início do processo, né, a lei de Henry vai se aplicar. Então, nesta região aqui, percebam que a curva vermelha e a verde têm um comportamento muito parecido nesta região. Em relação à curva azul aqui, que é a curva da acetona, ó, se eu tenho, se a concentração de clorofórmio é grande, aqui perto de 0,9, então significa que a concentração da acetona é bem pequenininha. E essa que é a situação que a lei de Henry se aplica, quando a concentração de um componente é baixa. Então aqui a concentração de clorofórmio é baixa, então a lei de Henry se aplica e a gente vê que o K do clorofórmio, né, acaba representando bem aí o comportamento da curva. Já nessa situação aqui, ó, quem está em baixa concentração é a acetona, né, e a lei de Henry ela vai se aplicar muito bem nesta regiãozinha circulada aqui, como a gente pode perceber. Se a gente jogar no Excel essas curvas aqui, ó, essa reta verde aqui, ó, esta reta verde, e ir testando valores lá, a gente vai achar um K que é bom para o clorofórmio igual a 22,0 kPa. Lembrando que esse K ele tem a unidade de pressão. E o da acetona, 23,3 kPa. Já para ver a questão da lei de Raoult, ó, a gente pega de uma ponta a outra, né? E a gente acaba vendo esse comportamento. Então perceba que o desvio em relação à lei de Raoult, se você pegar aqui em 0,5, por exemplo, ó, o desvio aqui para o vermelho não é tão grande, é pequeno, tá vendo? E o desvio em relação ao azul, vamos pegar aqui em 0,6. Em relação ao azul, né? Esse desvio aqui ele não é tão grande, não. É muito melhor do que pela lei de Henry. Deixa eu mostrar um gráfico para vocês aqui, que tem a lei de Raoult e a lei de Henry. Deixa eu copiar esses dados aqui. Vou clicar. Opa. Então, olha só. Se eu fosse pegar, por exemplo, no meio aqui, da lei de... aplicando a lei de Henry, olha o desvio que ia dar. Vou pegar aqui uma cor aqui, pode ser isso aqui, ó. Se eu fosse pegar desse ponto aqui, ó, aplicando a lei de Henry, para o vermelho, o desvio ia ser desta ordem de grandeza aqui, ó, ia ser bem grande. Se eu pego aqui pro azul, o desvio ia ser bem grande também, tá vendo? Então, é só para mostrar para vocês essa equivalência aí das leis, tá?